O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria poder rezarmos juntos esta Eucaristia, de poder já viver o sexto domingo da Páscoa. Vamos celebrar a Ascensão do Senhor, depois vamos rezar Pentecostes. Tantos momentos importantes que a Igreja nos dá para crescimento, para vivenciar cada vez mais, se aprofundar melhor até na Palavra de Deus. E se aprofundando na Palavra de Deus, nós somos chamados a se colocar nessa atividade, a missionariedade, que a Igreja tanto sonha na nossa vida, na vida de todo batizado. Todos nós somos missionários por excelência. Recebemos de Deus uma missão, um compromisso. Pelo nosso batismo, nos tornamos discípulos de nosso Senhor. E o discípulo não pode ficar acomodado. O discípulo tem que ser aquele que vai, né? Deixa o Espírito tocar, né? Quando o Espírito sopra e vai, a gente vai longe, vai levando esse amor de Deus a todos os irmãos e irmãs e fazendo as pessoas felizes. Essa é a importância da missionariedade. Essa é a herança que nós recebemos pela ação do Espírito que está em nós. Veja que interessante a leitura do Evangelho, quando o próprio Senhor fala, Ele vai usar aqui duas palavrinhas importantes, dois momentos fundamentais. O primeiro momento é dizer: se você permanece no meu amor, eu vou me deixar revelar, então a verdade estará presente, e nós seremos um. Então mostra essa riqueza de um Deus que nos ama, e esse amor transforma, nos faz pessoas novas. Depois, nós observamos uma outra fala que o Senhor coloca dentro desse texto, dizendo da dinâmica de não deixar órfão. Que interessante o fato, porque essa palavrinha, né, o órfão, para o antigo Israel, no contexto dos nossos irmãos mais velhos na fé, significa aquele desprovido de justiça, aquele desprovido de ordem, aquele que está desamparado, sem chão. E ele fala para os discípulos: eu não vou deixar vocês assim, eu vou estar com vocês. Então a promessa de Jesus é permanecer conosco. Aonde?
pela palavra em Eucaristia, Deus se faz presente. Não quer dizer que houve um tempo de Deus Pai, um tempo de Deus Filho e vai ter um tempo de Deus Espírito Santo. Não, a Trindade sempre trabalhou em comum união, né? Ela sempre viveu essa unidade, né? A unidade no mistério trinitário. Então sempre houve esse amor que perpassa entre as três pessoas da Trindade Santa. E Jesus fala: vocês não ficarão sozinhos, eu vou estar com vocês. Mas nós sabemos que Jesus volta para o Pai. Então a dinâmica aos nossos olhos e uma forma de entender, uma forma racional, é dizer: como que alguém que vai para o Pai, vai subir ao céu, vai continuar presente? Então, mais uma vez, reafirmo, o Senhor se faz presente pela palavra e pela Eucaristia. Me faz lembrar os discípulos de Emaús, aquela contínua caminhada na escuta da palavra para o partir o pão. Nós caminhamos escutando a palavra, vivenciando Cristo, que é presença eucarística, para a meta, e a meta é o Pai, né? A meta é Deus. Então nós caminhamos com Jesus, e aquele que caminha com o Senhor não desanima. Por mais que a vida possa nos dar desafios, por mais que a vida possa nos apresentar provações, por mais que a vida possa nos dar frustrações, se você está com Deus e vive o amor, você é feliz. Olha que coisa importante. Por isso que aquela máxima, eu já falei várias vezes na nossa paróquia, quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Então, viva essa alegria, deixa Deus estar em primeiro lugar. Ah, mas tenho dor, tenho sofrimento, tenho perseguições, deixa Deus em primeiro lugar. O próprio texto, se a gente pegar ali o texto, vai dizer, olha, haverá perseguições. Na carta de Pedro fala que o Senhor diz, haverá perseguições pela palavra, mas não desanima. Aquele que desanima na primeira realidade, nas primeiras provações, precisa crescer muito na fé. Então ele vai chamar essa questão de oração. Como a oração é importante. Quando a gente não reza, quando a gente deixa de rezar, a gente vai se afastando do projeto de Deus. A gente vai saindo da vontade de Deus e vai vivendo somente as nossas vontades. E vivendo as nossas vontades, nós já ganhamos a nossa recompensa. Agora, se eu vivo a vontade de Deus, se eu coloco Jesus em meio, quantas coisas novas podem acontecer na nossa vida. Agora a gente pode se perguntar, como que eu vou colocar Jesus em meio? Como que eu vou fazer acontecer esse mistério de Deus em meio a nós? O próprio Senhor, pela palavra, nos deu a resposta. Eu vou enviar para vocês o Paráclito, o Espírito Santo Paráclito. Essa palavra, Paráclito, é uma palavra grega. Jesus usa essa palavra, usa essa fala Paráclito, não só num conceito teológico, porque Paráclitos não é um conceito teológico, não é uma palavra usada para a teologia, para a pastoral, mas sim uma palavra usada para o judiciário. Olha que interessante. Essa é a ação que o Senhor coloca. O que significa Paráclito? Consolador, defensor, aquele que age com justiça. Então quer dizer, advogado. O Senhor coloca essa expressão. O Espírito Santo é esse advogado. Só que muito mais que um advogado, como nós entendemos o termo da advocacia, não menosprezando a realidade, o advogado. Mas aqui o contexto Paráclito. É aquele que defende, mas não é um defender para, é um defender com. Olha que ação forte. Então é aquele que defende porque vive aquela realidade e não defende somente pelo um ato de defender. É aquele que caminha junto e é a força que movimenta. Então, defende, ampara, consola e dá vida. Essa é a dimensão do Espírito Santo. É aquele que nos vai movimentar. Daí se a gente pega a leitura, a gente vai observar tanto a primeira leitura como
A gente observa que Filipe está indo lá na Samaria, fala para o pessoal, batiza o povo, mas parece que eles estão meio mornos, meio parados. Será que isso, no tempo atual, será que está acontecendo isso na igreja atual? Basta cada um fazer a sua reflexão. Às vezes a gente fica com medo, dá mais valor à tristeza, dá mais valor à preocupação, dá mais valor aos outros créditos que vão nos colocando para baixo. Peço o Espírito Santo. É isso que Pedro e João vai fazer. Envia, eu te dou o Espírito Santo. E esse Espírito vai movimentar. Não quer dizer que esses problemas vão sumir. Não, eles estão ali e é para ser vivido. Com o Espírito Santo eu tenho força. Com o Espírito Santo eu tenho dinamismo. Com o Espírito Santo eu rezo. E com o Espírito Santo faço acontecer a alegria do mistério. Olha quanta coisa importante. Por isso digo, meu irmão, minha irmã, não perca o Espírito Santo. Acredita nessa ação que você recebeu no batismo, que você recebeu pela unção do Santo Crisma, que a gente, como mogiano aqui na nossa cidade, nós rezamos todo ano o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só um dia, são todos os dias da nossa vida. Então todo dia é festa do divino, todo dia é essa ação do divino que nos dá essa certeza de Deus conosco. Olha como é importante, por isso que a gente não pode esmorecer, por isso que a gente não pode ficar cabisbaixo. Ergue a cabeça, olha para frente, caminha. Essa é a ação importante, porque é só assim que nós vamos fazer acontecer uma nova humanidade. Veja a ação que nós estamos vivendo, toda essa realidade. No mundo, quantas pandemias tivemos? Essa não é a primeira e não vai ser a última. Quantas pandemias tivemos? Cada realidade de dor, cada realidade de provação, o mundo se refaz. As pessoas tomam uma nova postura. Nós vamos sair dessa renovados, com uma nova postura de vida. Agora, querido irmão e irmã, quanto mais se você tem o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de você, você vai fazer acontecer essa nova humanidade. E nós vamos celebrar essa vitória. Nós vamos rezamos a dor e o sofrimento e o tempo presente, um dia de cada vez, mas com o Espírito Santo. Sem o Espírito vem o caos. Com o Espírito vem a fortaleza, o ânimo, essa ação, o paráclito, que vai nos dando força para acreditar, para celebrar esta ação do acreditar, de um Deus presente, um Deus conosco e um Deus que nunca nos abandona. Jesus, o Pai, o Espírito, nunca nos abandonaram. Nunca nos abandonaram. Somos nós que pela nossa realidade e pela indiferença, pelo orgulho, pelos rancores da vida, que nos afastamos do projeto de Deus e deixamos de amar. Mas Deus não deixa de amar. Deus ama sempre. Então, se eu vivo essa presença de Deus, Deus ama sempre. É por isso que nós rezamos não a morte de nossos irmãos, mas a certeza da vida, o sufrágio para a vida. Essa é a grandeza que Deus nos dá a celebrar. Porque a realidade não termina aqui. Se olharmos um pouco mais atrás aqui dentro da dimensão cronológica, olha para a cruz. Na cruz encerrou um tempo de mentira e de falsidade. Pelo mistério da cruz, toda aquela realidade de mentira, de falsidade, caiu por terra. Por isso que dá aquele tremor. O véu do templo se rasga, abre-se o céu e Deus proclama a sua vitória. Então, se a gente olhar para a nossa realidade hoje, se eu vivo a fé, Deus também vai fazer cair por terra toda a realidade que faz o homem e a mulher sofrer e nos vai dar alegria ao coração. Mas para que isso aconteça, eu tenho que acreditar, você tem que acreditar. De que maneira? Rezando. Acreditar na oração. O que falta na nossa dimensão de comunidade, na nossa dimensão de espiritualidade, é joelho no chão, coração voltado a Deus. Enquanto estamos de pé e o coração caído por terra, não tem vitória. A grande vitória dos homens se dá quando a gente impõe a dimensão da fé, oração,
quando a gente se coloca em prontidão, joelhos. Ah, Padre, mas eu não posso ajoelhar. Então se prostra, né? Derrama sua alma ao chão, mas seu coração voltado a Deus. E assim teremos a grande vitória. Que a gente possa viver essa ação que só acontece pelo Espírito que está dentro de cada um de nós. Então assuma, abra o teu coração para essa realidade do Espírito Santo. Só Ele faz nova todas as coisas. Porque Ele é a verdade que Jesus proclama, né? A revelação do Pai, a ação, a atividade do Pai no Filho que movimenta a igreja, o Consolador, o verdadeiro Paráclito. Que Deus nos dê essa graça de viver essa Eucaristia nessa certeza e sairmos desta missa com o coração, não coração somente aliviado, não com coração em paz, mas com coração cheio da vontade de Deus, cheio da vontade de amar, cheio da vontade de fazer acontecer a nova humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser